bem? O vídeo de hoje é sobre amamentação e eu vou contar a minha experiência para vocês e também algumas coisinhas que eu acho legais e importantes de estar falando, tá bom? Então eu vou começar assim, no outro vídeo eu contei pra vocês e falei que nos 3 primeiros dias que eu tive meu bebê, eu não consegui amamentar, primeiro porque ele não quis sugar, segundo porque eu não tinha leite pra dar pra ele. Então, após 12 horas que ele nasceu, ele tomou o complemento, ele tomou um Aptamil no hospital. E eles deram ele no copinho, tudo bonitinho. Oi, filho! Ele tá aqui do lado. E aí, isso já gerou mais ainda uma certa dificuldade pra me aumentar ele. Primeiramente, o bico dos meus seios, eu tentei preparar ele durante todo o processo da gestação, né? Eu tomei sol, eu evitei, deixei ele mais grosso para evitar as rachaduras, eu não usei nenhum tipo de hidratante e etc. O que toda mãe já sabe quais são os cuidados, né? Mas, mesmo assim, meu bico não ficou preparado, ele não, ele ficou sensível, ele estava sensível e vem aquele problema da amamentação. Meninas, dói, não tem jeito, amamentar dói no início, mas depois o bico do seio se torna mais resistente e aí não sente tanta dor mais, tá? Só mesmo a sucção que a gente sente um pouquinho de desconforto. Mas aí, meninas, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Eu utilizei durante os 3 dias que eu fiquei no hospital, utilizei a concha, que eu vou estar mostrando pra vocês, que é isso aqui, que é pro meu bico vir pra fora. Tá? Eu utilizei durante toda a gestação, mas eu utilizei durante esses 3 dias também, pra mim não perder o primeiro leite, né, se saísse alguma coisa. Então eu utilizei a concha, que é isso aqui, meninas, que ela tem essa parte aqui, né, em plástico. E aqui dentro ela tem a entrada do bico dos seios, né, uma parte da auréola. E aqui ela é de silicone. E aqui embaixo, ela capta, né, o leite que vai saindo e também faz com que ele respire o bico dos seios. Então, o que eu recomendo, tá, por experiência, é utilizar sim, antes da gestação, mas utilizar principalmente após a gestação, após ter o bebê, porque eu utilizei também o absorvente para seios, que é esse aqui, tá? Só que ele fica roçando, assim, passando no bico dos seios e acaba machucando, principalmente depois que ele já tentou sugar, né, e machucou um pouquinho. Então ele fica meio que roçando, então o bico dos seios fica machucadinho. E isso dificulta a amamentação, porque dolorido a gente não consegue amamentar. Então eu prefiro utilizar a concha do que utilizar o absorvente. Mas não tem problema utilizar o absorvente, é mais por causa do contato mesmo do bico que fica passando assim no absorvente e acaba machucando um pouco mais. Isso aqui não deixa isso acontecer. Então, fica a escolha. Eu prefiro a concha, tá, meninas? Mas então, voltando, eu tentei amamentar, a gente fez de tudo que podia no hospital, eu usei toda a técnica, toda a teoria, que como eu falei pra vocês, eu sou enfermeira, eu usei toda a técnica com ele, mas realmente ele não quis pegar. Pode ser por causa do meu bico, porque eu tenho um bico um pouco pequeno, e aí ele não conseguia pegar também. E aí tava complicado, e eu já não tinha leite, e, gente, foi muito triste. Eu achei que eu ia até entrar em depressão, porque a coisa mais importante pra mim era amamentar meu filho, era sentir meu filho perto de mim, né, e amamentando, porque o leite tem vários nutrientes importantes pra criança. Inclusive, a resistência que ele garante através da amamentação, né? Porque ele recebe, o leite é um antibiótico natural. Então, eu queria muito, muito, muito que ele amamentasse. E tava me deixando muito triste ele não querer amamentar. Então, meninas, quando eu voltei pra casa, eu tive que comprar o complemento, porque eu não sabia quando eu ia amamentar, quando ia vir o leite. Então, no primeiro dia que eu cheguei em casa, nas primeiras horas, eu dei o complemento pra ele, mas quando chegou a noite, meu peito começou a sair. Só que ele já veio de uma forma assim, já encheu de uma vez só, e aí começou a doer muito. E eu comprei a danada da bombinha manual, tá, meninas?
aquela que aperta assim. Eu nem tenho pra mostrar pra vocês porque eu doei, porque eu achei aquilo desesperador. E aquela bombinha chega a doer a mão, porque a gente vai bombeando pra tirar o leite. E o leite custa sair, ele sai, mas tem que fazer muita força. Eu colocava meu marido pra bombear e colocava outra pessoa pra bombear, e eu bombeando, e a mão doendo, e era complicado. Aí, então, eu falei, não posso ficar assim, tá difícil. E ele não tava querendo pegar, tá, meninas? Eu tava tentando, e ele não tava querendo pegar. Aí eu fui, comprei, eu continuei bombeando, claro, porque senão ia dar mastite, né? Que o peito incha e acaba inflamando as glândulas e machuca mesmo. E dá febre. Então, eu não queria dar mastite, eu comecei a tirar e fui congelando em potinhos o leite. E fui dando também na chuquinha o leite que eu tirava pra ele. Porque meninas, eu queria dar o meu leite pra ele, eu não podia fazer nada, ele não queria meu peito. E eu tive que dar a chuquinha pra ele. Eu não coloquei na mamadeira, porque eu fiquei com medo, mas a chuquinha era a mesma coisa, né, meninas? Então, aí eu falei, eu vou tentar mais uma coisa e vou comprar o bico de silicone pra tentar fazer ele amamentar. Que o bico de silicone vem, esse aqui é da Man, que pra mim é o melhor, porque o da Avente eu não gostei. E eu vou mostrar a diferença, tá? Eu comprei o bico de silicone da Man e da Avente. Da Man, o bico dele é igualzinho o bico do peito, tá vendo? E ele tem esse rachadinho no meio. E ele é exatamente igual o bico dos seios. E o da Avente, que eu vou mostrar pra vocês, é dessa forma aqui. Ele é um pouco menor, ó. E ele é quadradinho, ele não é redondinho como o bico dos seios. Então, meu bebê não queria de jeito nenhum o da Avente, não queria mamar no da Avente. Eu comprei o da Man e ele pegou. Só que ele pegou, só que eu já sabia a vida boa que era mamar na mamadeira. E ele não mamava tempo suficiente no peito. E aí eu fiquei com medo, porque ele nasceu prematuro, eu fiquei com medo dele ficar muito magrinho, porque não estava mamando tempo suficiente, ele mamava tipo 5 minutos só, não mamava nada e já dormia, porque ele ficava cansado. E eu continuava insistindo, então o que eu fiz? Eu dava meu peito durante um período que ele mamasse, e aí depois eu completava com leite do meu peito na mamadeira, tá? Então eu cortei o complemento e tava dando pra ele na mamadeira com leite do meu peito. Oi, filho. Só que aí a sucção é o que estimula a produção do leite. E mesmo tirando, meninas, deixa eu contar pra vocês. Aí aquela bombinha que eu falei pra vocês, eu desisti dela e tive que comprar a de bombear elétrica, tá, meninas? Fica até aqui ligada porque eu utilizo até hoje. E vou continuar utilizando durante 6 meses, porque a amamentação tem que ser 6 meses, menina, independente de ser no peito ou não. No mínimo 6 meses. É super importante pra criança, tá? Então, eu comecei a utilizar a elétrica, que é milhões de vezes melhor, muito melhor. E eu tiro e dou pra ele. Só que por causa da sucção, de não ter sucção, meu leite foi diminuindo muito. Eu ainda tenho, mas não é numa quantidade tão grande quanto era no início. Então eu tive que dar o complemento pra ele, então ele mama o leite do meu peito e também o complemento. Meninas, agora eu vou falar pra vocês minha experiência com os leites de complemento. Ele começou com o NAN, número 1, que é de 0 a 6 meses. E ele prendeu o intestino, tá? É o NAN Premium que ele começou. Ele prendeu o intestino dele. Não são todos os bebês que prendem o intestino. Não tô falando isso para as mães pararem de tomar, de dar pro bebê ou não darem para o bebê o NAN, porque no caso do meu bebê prendeu, porque o intestino dele já é um pouco difícil mesmo. Então, ele não evacuava. Ele tinha muito gases, e aí toda aquela dificuldade com os gases dele que eu contei pra vocês no vídeo de remedinhos. E aí eu dei pra ele, eu mudei a fórmula e comecei a dar o Efamil. O Efamil que eu tava dando ele é o Efamil Premium também. E da mesma forma não soluciona nada. Eu mudei pro outro Efamil, que é o Efamil Genias. Meninas, eu vou colocar aqui em cima o nome, eu esqueci o nome. Eu comecei a dar ele porque ele diz que solta o intestino, que libera gases e melhora a parte intestinal. Só que também não resolveu nada, tá? Ele não ajudou em nada e ele é bem mais caro.
E eu resolvi dar pra ele o Aptamil Comfort e foi o que resolveu, tá, meninas? Então, o Aptamil Comfort foi o melhor pra ele. Hoje ele consegue evacuar, soltar os gases, tudo tranquilinho, sem nenhum problema. E é o leite sim, porque eu vi que dá a diferença. Hoje, o que eu fazia antes? Eu dava pra ele durante o dia todo, meu peito, e só dava pra ele o complemento à noite, na hora de dormir, pra ele não ficar com fome à noite, porque como ele tava mamando muito pouco, à noite ele ia acordar várias vezes na madrugada, e eu preferi dar pra ele o complemento pra ele dormir melhor. E funcionou super bem. Hoje, como meu peito diminuiu muito, eu dou pra ele alternado. Eu dou peito, tá? Mais uma mamadeira de leite do peito. E na outra mamada eu dou pra ele o complemento, porque meu peito demora mais pra encher agora do que antes. Que antes a cada mamada ele tava cheio e eu conseguia dar pra ele. Mas agora ele tá levando um longo período pra encher novamente. E aí eu tô dando pra ele complemento, peito, tá, meninas? E durante a mamada, mesmo sendo pouco, meu peito machucava. E aí eu vou indicar pra vocês uma pomadinha, que eu acho que muitas mães devem conhecer, que é a Lancinol, tá? Essa pomadinha aqui, ela vende no Walmart, vende nas farmácias também, ela é uma pomadinha importada. E ela é excelente, tá? Para os bicos rachados, quando o bico tá machucado, quando ele tá sensível. Então você passa, coloca a concha, porque a concha vai impedir com que, por exemplo, se você colocar aqui o absorvente vai tirar a pomada. E aí a concha impede com que a roupa ou outra coisa tire a pomadinha do peito e aí você dorme com ela e no outro dia tá excelente o peito, tá, meninas? Então eu super indico. Usa bem pouquinho, ela é super grossa, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela é um gelzinho assim, ó, super grosso. Ela não tem cheiro de nada. Opa. Ela não tem cheiro de nada. E ela, você pode dar mamar, não tem problema. É bom tirar, tá? Mas não tem problema se por um acaso deu mamar pro bebê com ela, que não tem nenhum problema não. Então eu super indico a Lancinol aí para as mãezinhas utilizarem, tá? Então, meninas, a minha rotina de amamentação tá a seguinte. Ele tá no início, no primeiro mês, ele acordava a cada 1h30 pra mamar. Tava super complicado, eu não dormia, não conseguia dormir. E aí isso era durante a noite e durante o dia. Aí o que eu fiz? Eu comecei, né, durante o dia, abrir tudo, abrir as cortinas da casa toda. Onde estava escuro eu ligava a luz pra ele ter a noção de dia. E à noite eu deixava tudo escuro pra ele ter a noção de noite. Pra ele criar essa noção, pra ele saber que a noite é diferente, pra ele ter um sono, né, mais tranquilo. Criei também a rotina do banho da noite, porque eu senti que quando ele toma o banhozinho, oi amor, quando ele toma o banhozinho, ele fica mais tranquilo e ele dorme melhor. Então eu criei essa rotina do banho da noite. Outra coisa também que eu fiz, oi filho, vou ter que pegar ele aqui, menina, só um minuto. Ai, ai. Dá um oi pras meninas lá, ó. Eu tô aqui, todo difícil. Mamãe falando e eu fazendo bagunça, tá complicado. Mas, meninas, eu criei essa rotina, então, do banho da noite, deu super certo. Essa rotina também de deixar o claro e escuro pra ele entender é muito bom também. E outra coisa que eu achei super legal, super viável também, é você amamentar, dar um pouquinho mais pra ele à noite, deixar ele mais satisfeito do que durante o dia, né? E não deixar ele agitado à noite. Então, falar mais baixinho, não olhar olho a olho quando for amamentar, pra ele entender que, opa, tá diferente. Então, mudar toda a rotina. A rotina da manhã não pode ser igual, a rotina do dia não pode ser igual à rotina da noite, porque senão ele não vai entender nada e não vai dormir bem. Hoje ele tá com quase 3 meses, ele faz dia 4 de setembro. Ele faz 3 meses e ele está super bem. Ele não dorme a noite toda, mas tá dormindo muito melhor. Ele dorme em torno de 4 a 5 horas e tá super bacana. Depois dessa rotina que eu criei e foi super legal e eu super indico, é viável, meninas. Quanto à amamentação, o que eu queria falar pra vocês
A não ser que vocês não tenham leite, que aconteceu alguma coisa, que não possa amamentar, aí sim dá o complemento, tá? Mas eu não quero que o meu vídeo seja incentivo para as mães usarem complemento nos seus bebês, porque o leite materno, ele é completo, ele é o melhor pro bebê, né? E não existe leite fraco, tá, meninas? O leite materno, ele é o que o bebê precisa para desenvolver, para crescer, para estar livre de infecções, doenças, porque o nosso leite produz um antibiótico para o bebê também, né? Devido a nossa alimentação e tudo. Então, é o melhor para o bebê e não tem nem o que questionar. No meu caso, é porque realmente é diferenciado e eu tive que dar para ele, mas se eu pudesse só peito, daria só peito, porque não é a mesma coisa, mas igual eu falei, nem que seja 5 minutos, eu mantenho ele no meu peito para me ter o contato com ele, para me sentir ele pertinho de mim, porque é super importante esse contato da mãe e o bebê, tá, meninas? Sobre a amamentação, o que eu queria falar com vocês era isso. Eu vou falar para vocês de um outro vídeo, para vocês entenderem também o que eu consegui fazer para que ele tivesse alívio dos gases, porque mesmo ele mudando o complemento, ajudou sim nos gases, mas mesmo assim ele continuava com a cólicazinha. Então eu vou vir mostrando para vocês a técnica que eu utilizei, que foi excelente, tá, para os gases. Então fiquem ligados aí, porque breve eu postarei o vídeo para vocês, tá bom? Quem gostou do vídeo, daí um curtir, deixe nos comentários também informações, tipo, se vocês gostaram, ou se vocês querem um outro vídeo com um tema diferente, aí vocês deixem nos comentários que eu faço questão de responder e gravar pra vocês. E não se esqueçam de inscrever no canal, tá bom? Um grande beijo hoje meu e do Príncipe Johan. Manda um beijo, filho. Beijo, meninas! Tchau!